O que já estava ruim, piorou. Estamos diante de um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. E as vítimas são as mesmas de sempre: aposentados, pensionistas e trabalhadores que passaram a vida inteira contribuindo com suor, trabalho e esperança. Hoje você vai entender como um esquema criminoso bilionário afetou diretamente mais de 4 milhões de brasileiros, a maioria idosos, muitos doentes, e quase todos do Norte e Nordeste. Prepare-se para descobrir o que não foi mostrado nos jornais, o que foi escondido nos bastidores do poder e o que ainda está sendo acobertado. Antes de continuarmos, é fundamental que você curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Informações como essa precisam chegar a todos, especialmente aos que mais precisam. Em 2023, um relatório da Controladoria Geral da União trouxe à luz um número estarrecedor. Mais de 90 bilhões foram movimentados em operações suspeitas envolvendo aposentadorias. Não se trata de uma simples falha no sistema. Estamos falando de fraude sistemática, continuada, institucionalizada. A mecânica do golpe é cruel. Milhares de aposentados foram filiados sem consentimento a sindicatos e associações, passaram a ter valores descontados diretamente no contra-cheque ou até mesmo foram vítimas de empréstimos consignados que nunca solicitaram. Quando tentavam recorrer, nada acontecia. Imagine uma pessoa com deficiência grave, incapaz de assinar documentos, sofrendo descontos mensais indevidos. Imagine indígenas que vivem em aldeias remotas, que não sabem ler nem escrever, tendo seu benefício comprometido. Ou ainda, aposentados que sequer moram no Brasil sendo vítimas de fraudes. Isso aconteceu. Isso está documentado. Estamos falando de um rombo de 90 bilhões, com mais de 35 mil fraudes registradas. Um esquema de corrupção que afeta diretamente quem mais precisa de apoio, de respeito e de segurança. Por isso, se você conhece um aposentado ou pensionista, compartilhe este vídeo agora. Essas pessoas precisam saber que há algo acontecendo com seus benefícios. E mais do que isso, precisam saber que não estão sozinhas. Você pode estar se perguntando, como tudo isso começou? A prática de descontos irregulares em benefícios do INSS não é nova. Já em 2019, o governo federal, na época sob a gestão de Jair Bolsonaro, apresentou a medida provisória 871, com o objetivo de combater essas fraudes. A proposta era simples: obrigar sindicatos e associações a comprovarem a autorização dos aposentados a cada 2 anos para manter os descontos. Um mecanismo mínimo de proteção para evitar fraudes. Mas o que aconteceu? A esquerda votou contra essa medida. Em 2022, essa proteção foi derrubada no Congresso com apoio de partidos de esquerda. E a partir de então, o número de fraudes disparou. A sequência é clara. 2019, medida para proteger aposentados. 2022, lei revogada. 2023 em diante, explosão de fraudes. Coincidência? Difícil acreditar. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todos os idosos que você conhece. Este é um tema que afeta milhões de famílias brasileiras. A investigação revelou algo ainda mais grave. Representantes do atual governo estiveram em reuniões com entidades hoje investigadas. O próprio ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, participaram de ao menos 8 encontros com essas organizações. A entidade que mais se reuniu com os ministérios foi a CONTAG, que figura entre as que mais lesaram os aposentados. E os absurdos não param por aí. O relatório da CGU aponta que o governo sabia dos descontos irregulares desde 2023. O Tribunal de Contas da União também tinha conhecimento das denúncias, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano nas mãos de um ministro indicado pelo presidente Lula. Além disso, o sindicato investigado pertence ao irmão de Lula. E um dos advogados das entidades envolvidas é nada menos do que o filho do ministro Ricardo Lewandowski, também integrante do atual governo. Tudo isso junto forma o retrato de um sistema onde a impunidade reina e as vítimas são sempre as mesmas: os mais pobres, os mais simples, os esquecidos pelo poder. Se você está assistindo até aqui, curta o vídeo agora mesmo. Sua interação é essencial para que mais brasileiros conheçam essa realidade. Diante da pressão pública, o governo substituiu o ministro Carlos Lupe. Mas, mais uma vez, não houve qualquer punição real. Nenhuma investigação aprofundada foi aberta. Nenhuma prisão. Nenhuma devolução de valores. Pior ainda, o INSS utilizará dinheiro público para devolver parte do que foi roubado. Ou seja, os próprios contribuintes vão bancar a devolução do que foi roubado dos aposentados.
É como se a vítima tivesse que pagar pelo próprio prejuízo, enquanto os criminosos continuam impunes. Mais uma vez, o pobre que erra um número no CPF é chamado de fraudador. Mas quando o sistema desvia bilhões, tudo se resolve com uma simples troca de cargos. E vale lembrar, Carlos Lupe já havia sido afastado por corrupção em 2011, durante o governo Dilma. E agora, 14 anos depois, retorna ao mesmo cargo e cai da mesma forma. Au cyclo se répétait. Os nomes mudam, mas o sistema continua. Diante desse cenário desolador, surge a pergunta: o que pode ser feito? A oposição apresentou um projeto de lei que proíbe definitivamente os descontos automáticos em aposentadorias e pensões do INSS. É uma medida urgente e necessária. Além disso, há um pedido de instalação de uma CPI para investigar a fundo os roubos contra os aposentados. Essa comissão pode ser o primeiro passo para responsabilizar os culpados e recuperar os valores desviados. Mas para isso acontecer, é preciso pressão popular. Vá até as redes sociais dos deputados Hugo Mota e Davi Alcolumbre e exija a instalação da CPI dos aposentados. E, acima de tudo, verifique seu contra-cheque. Olhe com atenção todos os descontos. Se identificar algo estranho, procure o banco ou o INSS e solicite imediatamente o cancelamento de cobranças indevidas. O tempo passa rápido. E, infelizmente, muitos só percebem o quanto foram enganados quando já é tarde demais. O Brasil precisa mudar. Mas essa mudança não virá de cima. Virá de cada cidadão que se recusa a aceitar o que está acontecendo. De cada pessoa que, diante de uma injustiça, decide agir. O partido que prometeu cuidar dos pobres terminou explorando exatamente quem jurou defender. E só chegou ao poder porque muitos acreditaram nas promessas. A pergunta que fica é: até quando? E já que você ficou até aqui, vale refletirmos juntos sobre o verdadeiro significado de justiça em um Estado democrático de direito. Quando falamos sobre um escândalo bilionário que atinge justamente aqueles que mais deveriam ser protegidos, os idosos, os enfermos, os analfabetos, os vulneráveis, não estamos diante apenas de um problema administrativo. Estamos diante de uma falência ética, de uma desconexão completa entre o discurso institucional e a prática política real. É inadmissível que num país com uma das maiores cargas tributárias do mundo, aposentados precisem viver com medo de abrir seu contra-cheque e descobrir que foram mais uma vez lesados por quem deveria protegê-los. E o que mais dói é saber que essas pessoas não têm forças, nem recursos, nem tempo para lutar por seus direitos sozinhas. Por isso, é fundamental que cada um de nós não apenas denuncie, mas compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas atualizações sobre esse e outros temas que envolvem o seu bolso, sua aposentadoria e os seus direitos. Cada clique seu aqui é um passo a mais na construção de um país mais justo, onde as instituições cumpram seu dever de zelar pelo povo. E para aqueles que ainda se perguntam o que podem fazer diante de tudo isso, a resposta é simples: informar-se, mobilizar-se e exigir transparência. Só assim será possível transformar indignação em ação concreta, e ação concreta em mudanças estruturais. E lembre-se, quando você compartilha esse vídeo, você dá voz a quem não pode gritar. Quando você comenta aqui embaixo, você ajuda o tema a permanecer vivo nos debates. Quando você se posiciona, você incomoda quem lucra com o silêncio. Deus abençoe você.